Sejam bem-vindos de volta à nossa Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos tratar sobre um tema que gera sentimentos ambíguos, tanto em cristãos quanto em não cristãos. Nós vamos conversar um pouco sobre o que é a morte. E aqui comigo está a Valéria, aqui comigo está o Ailton. Eu espero que a gente tenha um tempo muito bacana para conversar sobre a Palavra de Deus e sobre como conversar sobre a morte na perspectiva da Palavra de Deus é fonte de esperança para nós. Aliás, eu trouxe para vocês um trecho de um livro muito bacana. Aliás, o Norbert Elias, ele é um dos sociólogos mais importantes do século XX, e ele tem esse livro falando sobre a solidão dos moribundos, falando especificamente sobre isso, sobre morte. E ele diz assim: a morte é um problema dos vivos. E isso parece óbvio. É óbvio que somos nós que temos que nos preocupar com isso. Só que não é tão óbvio assim. Nós temos caminhado muito para deixar a morte afastada de nós. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a chance de entrar num cemitério antigo, daqueles que têm as estátuas, que têm todas aquelas decorações específicas que relembram a morte. E quando você compara com alguns outros cemitérios hoje, você olha para aquilo como um jardim e não tem quase nenhuma referência à morte. A morte que estava antes na sala de casa, eu não sei quantos de vocês vieram do interior, eu vim do interior, e no interior tinha, eu sei que veio do interior, e eu tinha muito claro assim na minha vida que quando a pessoa falecia, o cadáver ia para a sala de casa. E aí tinha uma prática que talvez tu conheça bem, que é beber o morto. E era uma prática de você colocar a pessoa que acabou de falecer na sala para que pudesse celebrar a vida dela, para que em comunidades isso pudesse acontecer. Nós não temos mais a morte na sala de casa, nós temos a morte em hospitais, e parece que de alguma forma essas práticas culturais de deixar a morte como sendo algo a se evitar, até mesmo de conversar sobre, também alcança as nossas igrejas, porque infelizmente nós não vemos tanto as pessoas falarem sobre isso que é essencial, pensar sobre qual o significado da morte para nós que somos cristãos. Mas hoje nós vamos conversar sobre isso, e eu espero que ao final dessa aula a sua esperança em Cristo seja renovada. A gente vai fazer isso conversando sobre 3 tópicos específicos. O primeiro deles é o que é a morte. Depois a gente vai conversar sobre o que acontece depois da morte, e depois nós vamos falar sobre como lidar com a morte. Então, passo a passo, vamos conversar sobre o primeiro deles, que é o que é a morte. E parece uma pergunta simples, mas não é tão simples assim, porque a gente tem que pensar em qualquer tema, teologicamente falando, nós temos que pensar nas múltiplas dimensões disso. Então, claro, a morte é a cessação da vida? Não, claro que é, no sentido físico do termo, mas é mais do que isso. Acompanhe comigo esses 2 textos. O primeiro deles é o de 1 Coríntios 15, 25 e 26, que diz assim: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés, todos eles. E o último inimigo a ser destruído é a morte. 2 Timóteo 1,10 diz assim: e manifestada a graça de Deus, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aqui tem uma coisa interessante, porque o primeiro texto diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. O segundo diz: ele já destruiu a morte, e já trouxe vida, e já trouxe imortalidade. Mas o que é que isso quer dizer? Porque será que a morte ainda está aqui, mas não está mais aqui? Mas eu queria te chamar a atenção que todos os nossos termos teológicos, em geral, nós falamos do que já aconteceu, nós falamos de algo que acontece, e nós falamos de algo que vai se completar na segunda vinda de Cristo. Então, sim, a morte foi destruída na cruz do Calvário. Nós não temos mais o poder da morte sobre nós. Mas é óbvio que nós temos a presença da morte aqui. E nós bem entendemos que quando a palavra de Deus nos fala sobre ela, a morte ela vem pós-queda. Ela vem depois da entrada do pecado do mundo. Aliás, se tem alguma coisa que a gente precisa ter muito claro na cabeça, é que quando a gente pensa sobre pecado, a consequência, a recompensa, o salário do pecado é propriamente a morte em diversos níveis. A gente está falando de morte no sentido físico, a gente está falando sim da morte enquanto a separação total da fonte da nossa vida. Nós estamos falando em múltiplas dimensões. Todas as vezes que alguém tentar colocar no seu coração assim uma dicotomia do tipo, tá, mas você está falando físico ou espiritual? Você deve se lembrar que quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não tem essas separações.
Quando a gente conversa entre nós, parece que a gente vai separar tudo, né? Então assim, mas essa parte da minha vida é espiritual ou essa parte é física? Essa parte da minha vida, ela é assim, psicológica ou ela é espiritual acontecendo? Enquanto nós cristãos entendemos sobre plenitude, entendemos sobre unidade, nós entendemos que tudo na nossa vida é integral. E quando a gente fala sobre distinções e não separações entre o que é espiritual, o que é corpóreo, etc., isso é para que a gente entenda um pouco melhor, mas não quer dizer que na nossa vida isso é separado. Fica claro isso, Ailton? Como é que está isso? Fica claro. Como a gente estava conversando um pouco antes, né? Sempre tem as questões em relação a que tipo de morte que um determinado texto bíblico está falando. Isso é morte física ou isso é morte espiritual? E a Bíblia vai falar em determinados momentos, efetivamente, de morte física e também de morte espiritual, porque isso às vezes gera um pouco de confusão, né? As pessoas não conseguem fazer essa distinção, principalmente para aqueles que não são crentes, né? Ou estão começando a ver a Bíblia agora, eles não conseguem entender, né? O salário do pecado é a morte, como assim? Né? Isso fica um pouco confuso, mas isso fica claro. Quando você fez a introdução dessa aula, me fez lembrar de um texto do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa vai dizer que o que somos, senão cadáveres adiados. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso me confrontou muito. Eu falei, como assim? Cadáver adiado? Depois eu passei a pensar, não, mas é verdade. A partir do momento que eu nasci, eu vou tendo a minha vida cronologicamente caminhando para a morte, né? É exatamente isso. Fernando Pessoa é super claro em falar do quanto que a gente precisa levar isso em conta. A gente precisa viver tendo a consciência de que sim, a morte é uma realidade presente. E quando você está coberto de razão quando você diz, isso pode confundir alguns textos? Pode. Mas se eu te falar uma coisa, sempre que alguém te perguntar assim, mas essa morte é espiritual ou física? As duas coisas. Porque quando o pecado entra, ele não mata apenas no sentido espiritual do termo de separação. Quando você pensar em morte, em geral, você pensa entre uma separação da alma e corpo, né? Você pode pensar em outros níveis de separação também, separação da fonte da vida, que é Deus. Mas ele mata no sentido biológico. Toda a criação, ela geme esperando a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, toda a realidade que a gente vive foi corrompida pelo pecado. Mas quando Cristo veio, ele sim destruiu o poder da morte. Nós não temos mais o poder da morte sobre nós não temos mais o poder do pecado sobre nós, mas a presença da morte ainda está aqui. E a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre isso, porque se primeiro a gente entende que é isso, a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é o fruto do pecado, é uma consequência, é uma recompensa, ou, em outras traduções, o salário do pecado. A gente tem que pensar de uma forma mais pragmática, tá bom. Mas morreu o cristão, morreu o não cristão. O que é que acontece logo depois disso? E esse é o nosso segundo tópico, então acompanha aí, vamos pensar sobre isso. O que é que acontece depois da morte? E eu queria que você separasse sua cabeça assim, o que é que acontece depois da morte para aquele que é cristão e o que acontece depois da morte para aquele que não é cristão. Vamos conversar sobre isso? Então, seguindo, vamos começar pensando o que acontece depois da morte para o cristão. E aí acompanha comigo mais dois textos. O primeiro é de Filipenses, capítulo 1, versos 23. O segundo é Coríntios, 2 Coríntios, na verdade, capítulo 5, versos 6 a 8. Vamos começar com Filipenses. Diz assim: estou cercado dos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Eu grifei o estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Compare isso com esse segundo texto agora de 2 Coríntios. Por isso, temos sempre confiança, grave essa palavrinha na tua cabeça, e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é que esses textos dizem para a gente? Eles dizem que, quando o cristão ele morre, ele vai estar com o Senhor. Ponto. Então, Tiago, mas a Bíblia dá evidências para a gente de que, por exemplo, você vai para um segundo estágio em que outras coisas vão acontecer antes de você estar com o Senhor? Não, não diz.
Diz que quando a gente morre, a gente vai estar com o Senhor. Mas a Bíblia dá evidências de que assim a gente vai ter uma outra chance, ou de que a gente vai passar um estado de letargia, assim, de sono para um dia estar. Não, não está. Quando nós lemos os textos que tem tanto em Marcos quanto em Lucas, em Mateus também, se não me engano, falando sobre a crucificação de Cristo. E quem foi crucificado ao redor dele, em algumas traduções tem assim malfeitores, em algumas traduções tem ladrões. Em alguns trechos diz que estavam zombando dele, mas diz que um deles, ao invés de zombar, disse assim, condenou o outro que estava zombando e disse, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E nós entendemos essas evidências bíblicas dizendo o seguinte, que quando o cristão ele morre, ele imediatamente está na presença de Deus. Vai acontecer ainda a ressurreição dos corpos. Você vai ver isso nas aulas sobre escatologia, a glorificação dos corpos, mas quando o cristão morre, ele imediatamente vai para a presença de Deus. É por isso que o Wayne Grudem, que é um dos teólogos que a gente tem usado como base para essas aulas, ele diz o seguinte, acompanha comigo. Quando os cristãos morrem, suas almas vão imediatamente para a presença de Deus. Embora seus corpos permaneçam no solo, porque obviamente a gente ainda espera a glorificação, a ressurreição, suas almas seguem para a presença do seu Criador. Então, grosso modo, na sua cabeça, cristão morreu, o que é que aconteceu com ele? Ele está na presença de Deus. E é por isso que os textos que a gente leu de Filipenses e de Coríntios falam sobre confiança. Falam sobre o fato de que nós sabemos o que vai acontecer. Que nós sabemos que uma vez que a gente deixa esse mundo aqui, que a gente vai estar na presença do nosso Deus, e isso traz confiança para a gente. Pensar sobre a morte na vida do cristão não é algo que traz medo, mas pelo contrário, é algo que traz confiança. Pensa em Paulo falando assim, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas se eu estou por aqui ainda, vou servir a Ele, mas eu sei que é incomparavelmente melhor estar com Ele. Agora, esse é um lado. O lado é, o cristão, ele morre, ele sabe para onde que ele vai. E nós também sabemos sobre aqueles que não são cristãos? E sim, a palavra de Deus também traz isso para a gente. Tiago, para o cristão, o Grudem, ele faz isso em cima de Hebreus 9:27, né? Sobre o texto de Hebreus 9:27, que vai dizer que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, né? Então, irmãos, não existe reencarnação, não existe uma segunda volta, não existe que você se melhore para que o seu espírito tenha uma evolução, como outras denominações pregam. Não. A palavra de Deus diz que cabe a um homem morrer uma só vez e depois disso virá o juízo. Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, né? Porque tem muita gente que fala, na próxima encarnação eu virei e serei uma pessoa melhor. Não, não será. Não tem isso nas Escrituras, não tem isso na palavra de Deus. Também sobre esse tema, sobre a morte, é importante destacar sobre a imortalidade da alma, né? A gente leu em 2 Timóteo 1:10 que Jesus Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade. E tem algumas pessoas, algumas seitas, acreditam que, por exemplo, o destino dos não cristãos é o aniquilamento. Eles passam, deixam de existir. E a Bíblia sempre vai trazer os textos que a gente está falando aqui durante a aula, que existe a imortalidade da alma, tanto para cristãos como para não cristãos. Então é importante destacar, como a Ailton falou, que a gente como cristão, a gente de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, é que todo ser humano após a morte permanece, não passa a deixar de existir como aniquilamento ou como um período que vai ser tratada essa alma para depois ir para o céu ou outro lugar. A gente acredita que ou imediatamente vai ficar com Cristo, ou esse segundo tópico que a gente está tratando agora. Exatamente. Você precisa ouvir isso que a Valéria falou. E sabe por quê? Porque eventualmente a gente vai conversar sobre esse tópico com pessoas e a gente quer de alguma maneira amenizar o que está escrito e a gente perde de vista a palavra de Deus. Veja que ela falou da imortalidade da alma, esse é um tema essencial para nós. Aliás, quando Jesus fala sobre o inferno, fala sobre o lugar que foi reservado para o diabo e os seus anjos e para o lugar em que pessoas que não aceitaram ele como Senhor e Salvador de suas vidas vão também, ele diz assim, aquele é o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, a imagem que está sendo colocada ali é de uma perpetuação, é da ideia de uma imortalidade mesmo e não de uma aniquilação.
Mas veja só, é muito importante que a gente toque nesse assunto com muita compaixão. Que nossa palavra seja uma palavra que seja assim, abençoadora para as pessoas quando a gente fala sobre o Evangelho. Porque, de fato, nós não somos aqueles que sabemos exatamente quem é salvo e quem não é salvo. Nós conhecemos os frutos. Mas quem diz quem é salvo e não é salvo, não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus. E isso é importante até para que a gente se lembre de que, eventualmente, a gente pode associar salvação com a igreja e não é o ponto. Nós sabemos que pessoas podem estar na igreja e não serem salvos, então, eventualmente, essa palavra que a gente está falando hoje é também para pessoas que estão dentro da igreja. Então, vamos tratar desse tema com o respeito que ele merece. Vamos ler esses dois textos, primeiro o texto de Atos 24, verso 15, e depois o texto que está em João 5, 28 a 29, para falarmos sobre o que acontece depois da morte, agora para o não cristão. Vamos lá, Atos 24 diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Não é só para o cristão. O texto seguinte diz: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo, grife o todos para você depois, ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, você viu quando o Ailton falou sobre o texto de Hebreus. Esse é um texto importante para a gente completar com esses aqui, porque eles estão dizendo que todos vão passar por isso. Ou seja, aqueles que são não cristãos, quando eles morrem, eles vão diretamente para uma realidade que não é a realidade mais de estar com Deus, mas é o que lá nos evangelhos está escrito como inferno. E isso nós temos convicção quando nós lemos Hebreus, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, não faz sentido para nós fazer oração pelos mortos, fazer oração pela alma de alguém que já foi. Não faz sentido a gente pensar num purgatório, em uma segunda chance. E existem variações disso. O Ailton estava conversando sobre isso antes. É que existe, né, algumas denominações que dizem que você vai passar um determinado tempo, como se no purgatório, e depois daquele tempo você será salvo. Ou, como os kardecistas vão falar, que você vai passar um tempo no umbral e aí você vai se melhorar, seu espírito vai evoluir. Não tem isso. De novo, esse texto que a gente já colocou, ele é claro. O homem, ele tem que se melhorar espiritualmente aqui, ele tem que evoluir agora como pessoa, como cristão, como seguidor de Cristo. Ele tem que se melhorar agora, porque depois não tem uma segunda chance, como você colocou claramente. Né? Exatamente. Aliás, quando Jesus ele faz uma parábola sobre o rico e Lázaro, e ele deixa muito claro ali a tentativa daquele que estava no inferno, diz assim: deixa que alguém vá lá para poder pregar para os meus e etc. E há uma noção muito clara de há um abismo entre nós e eles. Há um abismo aqui que não ultrapassa. Então, quando a gente fala da morte, a gente não fala desse estado intermediário, a gente não fala desse estado de evolução, a gente fala do que está escrito na palavra de Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, a gente pensa sobre isso e a gente pensa como é que a gente lida com a morte. Enquanto nós aqui estamos, nós já entendemos o que é a morte, a gente já entendeu o que acontece depois da morte, tanto para cristãos quanto para não cristãos, mas a gente precisa entender como é que a gente vai lidar com a morte. E eu acho que o texto que abre isso para a gente é o texto de Hebreus 2, 14 e 15, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Atenta bem para mim. O pavor da morte escraviza. Quantas pessoas você conhece, dentro e fora da igreja, que são escravizadas pelo medo da morte, pelo pavor da morte? Ora, o que eu espero que aconteça depois que você nos ouvir aqui conversando e vir esses textos não faz sentido para nós termos medo da morte. Mas, Thiago, tem uma distinção entre morrer e a morte? Tem. É óbvio que a gente pensa em formas de morrer que a gente não gostaria.
É óbvio que a gente pensa em formas de morrer que envolve dor, que envolve outras coisas, e nós temos que pedir misericórdia a Deus com certeza. Mas faça uma separação na sua cabeça, porque senão você perde a sua esperança. Embora sim nós não queiramos algumas formas de morrer, nós sabemos que Deus nunca nos dá alguma coisa que a gente não tenha condição de dar conta, de suportar. E quando nós falamos sobre a morte, nós falamos sobre aquele estado que é infinitamente melhor. Então, o pavor da morte não pode guiar nossa vida. A insegurança de, mas será que eu não vou estar aqui? Não pode guiar a nossa vida. Você que já viu algumas pregações que o pastor Abraão fez aqui na igreja, viu ele pensando, mas e sobre a família? E ele chegou à seguinte conclusão, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, dizendo assim, o mesmo Deus que toma conta enquanto eu estou aqui, é o mesmo Deus que vai continuar tomando conta quando eu não estiver aqui. Nós não temos o pavor da morte, porque a soberania da nossa vida e da vida da nossa família está no Deus a que nós servimos. Então o texto de Hebreus diz, não devemos ser escravizados pelo pavor da morte. Só que a gente lida com pessoas que estão sofrendo porque pessoas amadas, elas morreram. Tiago, isso é errado? É errado o cristão viver luto? É errado o cristão chorar com pessoas que estão em luto? Bom, a resposta mais óbvia possível está em João 11, nos versos 33, depois 35 e 36, e é um exemplo belíssimo de como nós devemos lidar com o luto. Está escrito assim, quando Jesus viu que ela chorava, ela que é irmã daquele que faleceu, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, olha o que acontece com Jesus, o nosso modelo maior de vida. Ele se agitou no espírito e ele se comoveu. E Jesus, ele mesmo, chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Sabe o que isso quer dizer? Tiago, luto é pecado? Assim, tá errado eu ficar triste porque uma pessoa que eu gosto muito faleceu? Não, Jesus chorou. E Jesus chorou porque amava. E é óbvio que se alguém que você ama muito não vai estar mais com você agora, tu vai sentir saudade. É óbvio que vai ter tristeza de não estar mais caminhando com essa pessoa, embora você tenha a esperança, sendo ela uma pessoa cristã, a esperança de que vocês vão passar juntos a vida eterna. Mas não está errado viver o luto. E Tiago, mas qual é o significado do luto? Está escrito aí no texto. Por que que ele chorou? Porque ele amava. Então o luto, às vezes, ele é grande, porque a gente ama muito. Eu me lembro de uma senhora que me procurou um tempo atrás e ela disse que precisava de ajuda profissional, de ajuda de profissional de saúde, porque já fazia 6 meses e ela continuava sentindo tristeza pela morte do marido com quem ela esteve casada durante 30 anos. Ora, a nossa sociedade diz assim, não pensa mais na morte, não fala da morte, não vive tristeza. Não. Olhe para a palavra de Deus. Jesus esteve com essa família, ele se agitou, ele se comoveu, ele chorou e ele viveu aquele momento, mesmo sabendo que daqui a pouco tempo ele iria ressuscitar aquela pessoa que estava ali. Olha que coisa linda é a gente servir um Deus que ele sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. E mesmo assim, ele se permite chorar com aqueles que choram. Não é problema o cristão chorar pela partida de alguém querido. Mas, por outro lado, esse não é um choro de desespero, porque nós temos esperança, nós não perdemos a esperança. Então, sim, há um significado para o luto, é óbvio, mas ao mesmo tempo nós temos a esperança e não somos escravizados pelo pavor da morte, porque nós já sabemos o que é que a morte significa. Tiago. Opa, vamos lá. Começa contigo, diga. A gente está falando sobre esse cuidado de lidar com o tema da morte e sobre essa situação. A gente não pode agir diante de uma morte de uma pessoa próxima, de uma pessoa que está enfrentando o luto, de negar a situação e trazer uma mensagem de é importante que está com Deus. Vamos viver agora, vira a página. Não, tem que passar por esse momento de dor. Porque nós, como cristãos, sofremos, sentimos dor. E Jesus Cristo é nosso modelo. Ele, como ser humano, encarnou aqui como homem, ele passou por sentimentos bons e ruins. E a gente também vai passar por isso. Passar por sentimentos ruins não significa que não temos fé, que não acreditamos que Deus está cuidando da nossa família, que Deus está cuidando do nosso futuro. Mas a gente está propício a passar por esses sentimentos. Jesus Cristo passou e a gente também vai passar. Então, nunca pode ser uma postura da gente negar a situação da morte, negar a situação do luto. É importante para uma pessoa que está passando pelo luto vivenciar esse momento, esse período, e o que a gente pode fazer é consolar, o que a gente pode fazer é chorar com os que choram, e não negar a situação.
Mais claro, impossível. Como é que a gente faz uma harmonização entre por exemplo, o texto de Eclesiastes, que Eclesiastes 7 diz assim: é melhor ir a uma casa em que há luto do que a uma casa em que tem um banquete. Porque nessa casa em que há luto, as pessoas veem o que vai ser o fim de todos. Ora, esse é um texto que diz assim: olhar para a morte é importante para nos dar esperança, para poder a gente saber exatamente assim qual é o nosso caminho. E ao mesmo tempo a gente olha para um texto desse, como Jesus chorando junto com essa pessoa. Como é que a gente harmoniza? Olha, a gente harmoniza com aquilo que é humano, que é eu me apiedo pela dor do outro. É óbvio que eu vou viver a dor do outro de estar longe de alguém que ela ama. Isso não quer dizer que eu perdi a esperança. Então, mais claro do que o que você falou, é impossível, isso mesmo. É exatamente isso que você acabou de falar e a Valéria falou muito bem. Esse texto de João, ele mostra o seguinte: é Jesus, de novo, dando um exemplo claro no seu lado humano, né, que ele também sente a morte, que ele também sofre com a morte de quem ele ama, e ele deixa claro o seguinte: olha, eu vou chorar aqui, eu sei que eu vou ressuscitar, que eu vou chamar Lázaro, vem Lázaro, e ele vai sair. Mas isso é para dar exemplo do seguinte: o cristão, ele vai viver isso também, vive o seu momento de luto. Não tem problema nenhum. O problema é se você simplesmente deixar que esse luto perpetue na sua vida sem que você tenha a certeza de que você tem salvação eterna. Exatamente. É exatamente isso. Perfeito. Então, o cristão vive luto? Vive. Vive da mesma forma que alguém que não é cristão? Não. É um luto diferente. O próprio Wayne Grudem, ele diz assim: porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, citando 1 Coríntios, assim todos os crentes em Cristo terão renovados corpos ressurretos, identicamente ao que o seu Salvador recebeu. Esse processo é chamado de glorificação, porquanto nossos corpos recebem um novo tipo celestial de glória. Isso quer dizer o seguinte: nós temos uma esperança mesmo na presença da morte. Porque Jesus, ele destruiu o poder da morte. Então, só para sintetizar na sua cabeça, quando nós falamos sobre morte, nós falamos sobre a cessação da vida, sim, mas também falamos sobre uma separação que nós temos em relação à fonte da vida. E é por isso que nós entendemos que a morte, e a palavra de Deus diz que a morte é o salário do pecado, é uma consequência do pecado. Mas Jesus, ele destrói o poder da morte. Ora, mas se ele destrói o poder da morte, se ele traz a imortalidade, como você falou, Valéria, por que que a morte ainda está presente? Porque a maior parte das coisas que nós vivemos na nossa vida cristã, salvação incluso, nós já fomos salvos, mas nós desenvolvemos a nossa salvação e nós teremos consumada a nossa salvação na segunda vinda de Cristo. Então nós vivemos agora, não mais sobre o pavor da morte, sobre o poder da morte, mas nós vivemos na esperança daquele que faz com que a gente olhe para a morte hoje e que a gente saiba que ele já venceu essa morte e que o nosso futuro depois da morte é garantido nele. Nós também entendemos que aqueles que não são cristãos, eles não têm uma segunda chance, eles não têm um espaço intermediário, mas assim como nós que somos cristãos, a morte acontece uma só vez, depois disso o juízo. Mas para aqueles que são cristãos, o juízo já está dado, porque nós estamos para morar eternamente com o nosso Senhor. E nós vivemos tudo isso entendendo que, como vivemos em comunidade, nós precisamos atentar também para aqueles que sofrem em função da perda de pessoas queridas, e nós podemos dar uma palavra de esperança, que, como a Valéria falou, não é uma palavra de não sinta dor, não, assim, fique alegre, olha, ele está com Deus. Não é isso não, a gente vai chorar com os que choram porque Jesus deu esse modelo, mas nós temos um significado diferente para isso, como o Ailton falou, de que nós vivemos o luto, nós sofremos, mas nós entendemos que tudo isso aponta para uma vida eterna, que é incomparavelmente melhor. Eu espero que com essa aula sobre a morte você possa ter renovado a sua esperança, além de resolver algumas coisas que possam estar em sua cabeça, e eu já te espero na nossa próxima aula.